sentindo melhor, né, na questão de falar referente a isso. Na aula, né, na reunião passada, eu estava bem emocionalmente também abatida, assim, mas... Peraí, Thaís, dá só uma pausa, enquanto você pensa aí um pouquinho, dá uma pausa aí. Beleza. Fechando a vendinha aqui. Já caiu aqui. Maravilha. Vamos lá, time. Thaís, pode continuar, por favor. Desculpa. Então, o meu, né, foi mais referente sobre a liderança, né? E aí agora eu também comecei a ler um livro que o Leon me emprestou. Muito bom, um sinal. Está me ajudando bastante. Então já foi um virar de chave, né, na questão de liderar, na questão qual livro que é? De vendas. Eu, para nome, não decoro, mas eu tô com ele. Onde eu vou, eu levo. Vendas não ocorrem por acaso. Boa. Ele me emprestou e me deu um mês para ler. Mostra a capa dele. O meu desafio. A capa dele. Esse cara é bom. Né? Então, para mim está sendo assim um virar de chave, está me ajudando bastante tanto na questão do meu emocional quanto na questão de saber liderar, de saber vender, né? Então, para mim assim está me ajudando bastante. Eu já vi bastante mudança da semana passada para essa, principalmente na questão do meu emocional, né? Na questão da minha visão do que eu preciso, né? Tá vendo ali e abrir, né, mais a mente, né? Sair realmente fora da caixa, né? Então, a gente escuta os outros subs e a gente consegue também captar isso, né? Ainda mais eu que não tenho muita experiência nessa questão. Então, para mim está sendo muito bom, assim. Ao mesmo tempo desafiador, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. E eu estou gostando bastante, assim, sabe? De eu poder sair realmente dessa caixinha ali que eu vivia presa para poder explorar e não precisar provar nada para ninguém, apenas fazer aquilo que eu sei fazer. Perfeito. Aquilo que você nasceu, é capaz e está se capacitando. Perfeito. Muito bom. E você lembra do treinamento passado? Eu anotei no caderno, mas eu não trouxe caderno hoje em Brusque. Joia. Eu sempre Leon, anoto tudo. Leon, quer relembrar aí, Leon? Mesma situação, está no meu caderno e ficou em casa. O último treinamento eu não usei o meu notebook. Joia. Foi sobre autorresponsabilidade, né? Foi sobre responsabilidade, certo? Foi isso? Vocês lembram? Foi isso mesmo? Autorresponsabilidade, assumir os BOs. Se você não está tendo sucesso, a culpa não é do outro, a culpa é tua. Eu tenho anotado aqui, se quiser, eu passo. Garoto, vai, não é difícil aí, cara. Não, então, no primeiro momento ali, no começo do treinamento, você falou sobre liderar é fazer com que as pessoas saiam do ponto A para o ponto B. Né? E como fazer isso? Todos os dias se desenvolvendo, né? Fazer exercícios diários, né? Como leitura, buscar conhecimento, estudar e se desenvolver todos os dias. Ter uma rotina de oração no mínimo, aí foi o que você falou, que deu um exemplo, né? Ter uma rotina de oração no mínimo de 1 hora. Pequenas ações diárias vai fazer com que você seja um líder de alta performance. Né? O que vai fazer você mudar ou se transformar é o que mora dentro de você. Se moldar conforme, aí depois a gente falou sobre se moldar conforme o público, conforme as pessoas, não fuja do desconforto, se desenvolver é desgastante,
não podemos queimar a largada, né? Começar com todo o fôlego e não ter constância. Então, foram os assuntos que você abordou bastante sobre o desenvolvimento no treinamento semana passada. Maravilha, obrigado. Então, vamos relembrar aqui, eu falei sobre o autodesenvolvimento, né? Essa questão de a responsabilidade. O líder, que eu falei sobre academia, lembra que eu falei sobre academia, sobre a musculatura, sobre músculos, que você só aguenta levar pancada se você tiver músculo. Se você não tiver musculatura, você não aguenta, você chora, você senta, posição fetal e chora. Não ser o líder fraco. O líder forte chora, Anderson. Leon, o líder forte chora. Thaís, o líder forte chora. Chora, claro que chora. Por 2 minutos. 2 minutinhos. Meu Deus, deu errado. Meu, que ruim, que coisa terrível. Não acredito. A gente sofre. O líder que tem musculatura, o líder de alta performance, ele não é um super-herói. Ponto. Vamos lá. O líder de alta performance, ele não é um super-herói. Ele é uma pessoa normal como todo mundo. Só que ele tem uma inteligência emocional muito grande. Então, ele sofre por 2 minutos. Tá? Ele chora, ele sofre, ele quer pegar alguém pelo pescoço, mas isso não pode passar de 2 minutos. Isso tem que ir para um outro nível, tá? Tem que ir para um nível de indignação, de sofrimento para indignação. É uma chave, você vira a chave. Você está sofrendo, esse sofrimento vira indignação. Tá? Você fica indignado, você fica ali com, vamos dizer, com uma raiva santa. Vamos colocar aqui? Então você vai lá e faz acontecer com raiva. Então, esse é o desenvolvimento do líder. Esse é o líder que está se desenvolvendo, saindo de um ponto A para um ponto B, que está adquirindo músculo, que está crescendo, sabe? Eu falei também, lembra que eu falei sobre passar por situações ruins? Desconforto, sabe? Estou relembrando aqui. Desconforto. Cara, quando o músculo para de doer, você está parando de crescer. Tá, agora que eu relembrei um pouco, trouxe a memória para vocês, eu quero agora que vocês, o Anderson trouxe aqui também, eu quero que vocês também tragam o que mudou. O que mudou, cara? O que chave virou? O que foi falado que virou a chave? Cara, o que veio, ficou muito no meu coração sobre frustração, né? As frustrações vão vir, né? E como que a gente vai lidar com isso? É a situação dos 2 minutos, né? Nós vamos pegar uma frustração, ou um desconforto, ou um problema e sentar nele e ficar chorando, ou nós vamos, né, levantar a cabeça e resolver, né? E fazer diferente. Porque se você vai ter músculo, se você tem músculo, você age assim. Se você não tem, você só senta e fica em cima da frustração ou do problema e não resolve. Não pensa em resolver. Pensa em só se lamentar ou chorar. Então, o que eu entendo? Como a virada de chave é a seguinte: a frustração vai ter todos os dias, mas você pode escolher em ficar nela ou sair dela e resolvê-la. Então, minha decisão foi o quê? Manter o foco em resolver a frustração, em resolver os problemas e não ficar chorando por eles. Muito bom, Anderson. Obrigado, cara. Obrigado. Isso mudou algo na tua vida, na tua percepção? Sim, com certeza. Muda porque na vida. Porque, tipo assim, cara, a gente vai trazer para o nosso mundo, que é negócios, a nossa empresa, e também para a nossa vida dois. A pessoa que está do meu lado, ela é diferente de mim, como todos os colaboradores são diferentes de mim. E alguma coisa que ela vá falar pode me frustrar, né? Porque ela é diferente de mim. Mas como que eu vou lidar com essa frustração? Então, essa viragem de chave. Antes de tomar qualquer tipo de atitude, refletir no que eu posso fazer para resolver algo que me frustrou, algo que me gostou de uma maneira e num diálogo correto. Mas nunca deixar de resolvê-lo. Nunca deixar de resolvê-lo. Porque o que eu deixo de resolver hoje pode se tornar um problema muito maior amanhã. Tá, então, isso aí. Então, esse é o meu pensamento.
Essa é a minha, né? O que foi a virada de chave. Sempre refletir para poder resolver da melhor forma possível, independente, né? É claro, tudo tem que se dar o seu tempo, o tempo de refletir, de respirar, porque não significa que nós temos que resolver no momento onde nós estamos estressados, mas, se possível, resolver o quanto mais rápido, melhor, para que a gente siga em frente, siga a vida, trabalhando, vivendo, né? Porque o nosso tempo é curto, né? A gente não para perceber, que quer dizer assim, ó, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Perfeito, cara, muito bom. Leon, mudou, virou alguma chave? Como é que foi, cara, da semana passada para essa? Mudou uma chave e aumentou a minha indignação comigo mesmo. Eu tenho me esforçado para corrigir algumas questões comportamentais, como eu carrego a questão do CRC, que é Criando Repertório Comportamental. Eu percebo que no meu comportamento tem muita coisa que tem que ser lapidada. Autorresponsabilidade. Tem até um livro sobre isso que eu já li, eu tenho com ele, esqueci do autor agora, mas ele trata exatamente isso. Uma outra frase que Bill Gates disse, para mim é o que mais está me impulsionando, nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é culpa sua. Concordo. E toda essa revolta, essa frustração que eu tenho sentido é o quê? É um esforço do nada, mas chega na praia e acaba morrendo. Porque eu me matei de nadar. Eu não nadei com performance. Eu não aprendi a dar a batida. Trazendo essa analogia de natação. Então, eu estou buscando conhecimento. Estou me aprofundando na questão sobre realmente como gerenciar o meu tempo e em como o TDAH também ele me atrapalha nisso, na procrastinação das tarefas que são importantes. Então, e algo que eu tenho aplicado a semana passada para cá é o quê? Se é uma atividade que eu posso fazer em 5 minutos, eu vou fazer agora. Isso aí, se ela exige mais tempo, eu vou fazer assim que possível. Eu vou agendar. Isso. Então, assim, ó, cara, uma coisa que você falou do TDAH. Que o TDAH me atrapalha. Legal, tem muita coisa que o TDAH atrapalha. Sim, concordo. Só que o TDAH, eu encaro a minha vida com o TDAH, que o TDAH é um superpoder, tá? Então, eu uso esse transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, tá? Por hiperatividade, eu uso isso ao meu favor. Eu uso para me potencializar o meu ponto forte e acendo um alerta no meu ponto fraco, tá? Então, se eu tenho um déficit de atenção, eu anoto. Tudo eu anoto para não esquecer, ponto. Tudo eu uso agenda, ponto. Então, se eu tenho um problema, eu preciso ver algo para minimizar isso, beleza? E se eu tenho uma hiperatividade, então eu vou fazer coisas que me deixam, que eu posso fazer que é rápido, que é dinâmico, né? A gente é dinâmico, a gente quer tudo para ontem. Então, ok, esse é o superpoder que eu tenho, que você tem, tá? Vamos lá. Thaís, quero te ouvir agora, Thaís. O que virou de chave? Uma mudança. É isso, né? Primeiro a autorresponsabilidade. E agora pegando ali, né, que nem você falou que você usa ali o TDAH para potencializar, né? Geralmente é o que eu estou tentando fazer. Por conta do TDAH, eu sempre colocava a procrastinação por culpa disso, né? E agora, ouvindo você falar, realmente, a gente tem que ter esse virar de chave e organizar, usar ele a nosso favor, né? Então, eu geralmente anoto já tudo, né? Para não esquecer. E às vezes, mesmo assim, eu ainda acabo esquecendo. Ou eu acabo esquecendo aonde eu anotei, ou eu acabo esquecendo aonde eu guardei. Meu marido diz assim, eu te dou as coisas para guardar, mas eu já sei que vai ficar guardado, super bem guardado, porque você não vai lembrar depois onde você botou. E é assim que é. Então, às vezes, isso acaba me atrapalhando também. Mas eu estou Me tentando, atrapalha assim, muito. me reorganizar. Eu preciso
Eu digo assim que eu preciso reorganizar tudo, desde a minha vida pessoal, familiar, quanto a minha profissional, né? Então, eu comecei nessa parte de reorganização, de entender realmente o que eu estou fazendo, né? Aonde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para estar lá, né? Então, aos poucos, assim, eu estou começando a ter esse aprendizado. Tá, vamos lá. Da semana, olha só, deixa eu te dar uma chave aqui para vocês, tá? Eu anoto tudo na agenda aqui do celular, ou no bloco de nota, ou ali, porque acontece de anotar no caderno e esquecer o caderno. Onde está o caderno? Putz, esqueci o caderno. Então, o celular, mas vai acontecer ficar sem bateria. Ou esquecer o celular, como eu esqueço também, em algum lugar ou em outro, né? Aí, o que acontece? Eu anoto aqui, eu anoto na agenda. Só que o que acontece com a gente, TDAH? O que acontece? A gente não olha a agenda. A gente esquece de olhar a agenda. É isso ou não é? É isso ou não é? Então, o que a nossa mente tem que... Pega a chave. O que a nossa mente tem que pensar? Você precisa ter guardiões. Guardiões. Como assim? Simples, básico. Básico. Olha, se eu vou mostrar aqui o meu despertador. Meu despertador, ele tem vários despertadores. Tem vários despertadores. Tem um despertador que é assim, ó, olhar a agenda. Ele desperta todo dia, 8 horas da manhã, 8h03. Todo dia, 8h03, olhar a agenda. Ele toca, faz um escândalo, porque eu preciso que alguém me lembre para mim olhar a agenda. Você entendeu como é simples? Mas a gente não faz? A gente não faz. Verdade. Duvido que alguém faz. Duvido. Então, assim, ó, nós precisamos ter guardiões. O alarme é um guardião. É um guardião. Tá? Aí eu tenho um às 7 horas da manhã. Sabe qual que é o meu das 7 horas da manhã? Orar. Orar. Eu acordo 6 e pouco, faço café e tal, leio a Bíblia e tal, e quando eu vou sair de casa eu não orei. Acabei não orando, oro no carro. Não, pô, eu preciso dobrar meu joelho e orar. Simples. Você entendeu como precisamos de guardiões para coisas simples, até que vire uma rotina, tá? Então você precisa de um guardião. Outro guardião é minha esposa. Minha esposa, Luana, não deixa eu deixar as coisas fora do lugar, porque a gente tem mania de deixar as coisas fora do lugar, né? Ela deixou, pô, tu deixou a chave lá embaixo da TV, não é lá embaixo da TV, é penduradinha ali no ganchinho. Ô, amor, obrigado, vou lá, pego e penduro, tá? Então, pessoas que nos ajudam a ser guardiões daquilo, das nossas responsabilidades. Joia. Agora eu quero entrar no tema do treinamento de hoje, tá? Por que eu trouxe um contexto mais alongado agora? Tá? Eu trouxe um contexto mais alongado agora, porque também é intencional para a aula de hoje, tá? Hoje a aula é sobre autoavaliação. Sobre a avaliação do líder, tá? Então, eu trouxe esse contexto um pouco maior aqui, ouvindo vocês três, para a gente poder trazer uma autoavaliação. Eu queria ouvir vocês, como vocês estão, eu queria ouvir a evolução de vocês, tá? Vamos lá. Como assim, Anderson? Autoavaliação. Melhora isso. Você lembra quando você estava no terceiro ano do ensino médio? Terceiro ano do ensino médio, você tinha várias semanas de conteúdo. Você tinha ali vários conteúdos de matemática, por exemplo, a professora colocava no quadro várias contas, algumas fórmulas, você anotava no caderno, e depois tinha o quê? O que tinha depois do final do bimestre? É o quê, Thaís? O que tinha? O Anderson eu já vi lá, o Léo também. Prova. Uma prova. O que é uma prova? O que é uma prova? Uma prova é uma avaliação, certo? É uma avaliação. Por que avaliação? Para validar se o conteúdo que você aprendeu fez sentido. Se para avaliar tudo aquilo que foi falado durante a semana, as semanas, você absorveu aquele conhecimento. Tá entendendo? Então, por isso existe a prova, a famosa avaliação, para avaliar o aluno se o conteúdo
ele aprendeu ou não, tá? Porque de nada adianta a gente passar aqui toda quinta-feira 1 hora afiando o machado e o machado ficar encostado atrás da porta. De nada adianta a gente passar 1 hora afiando o machado e o machado ficar lá guardadinho. Não adianta de nada. Você precisa colocar o machado para arrepiar. Ah, você precisa colocar o conhecimento, para funcionar. Pegou? Coloca o conhecimento para funcionar. É isso que a gente precisa. Então, por isso, eu trouxe esse tema, eu considero muito importante, que é a avaliação do líder. Como o líder está saindo, tá? Mas, vamos lá, né? Nós não estamos mais em uma escola. Não estamos mais com um professor aqui. Eu não sou professor, eu sou um facilitador, sou um mentor, qualquer outra coisa que você queira me chamar, mas eu não sou mais um professor. O teu professor tinha paciência, ele te ensinava 2, 3 vezes, né? Ele ia lá na tua carteira, ele te ensinava. Eu aqui, eu vou te trazer um conteúdo. E quem tem que colocar o conteúdo em prática é você. Por isso, a autoavaliação. Autoavaliação do líder de alta performance. Você, como líder de alta performance, precisa se autoavaliar, tá? Então, vamos lá. Alguns métodos. Anderson, como eu me avalio? Tem a avaliação 180. O que é a avaliação 180? 180 graus. A avaliação 180 graus que é daqui para cima, tá? É desse nível para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que os meus líderes me avaliem. Eu vou pedir para que os meus gerentes, subgerentes, a minha mãe, o meu pai, meu pastor, me avaliem, tá? E traga uma avaliação. Como é que está isso? Como é que eu estou nos últimos 90 dias? Os últimos 90 dias eu tenho crescido ou eu tenho piorado? Como é que está isso? Como está isso nesses 90 dias? Tá? Então eu preciso que você pense em avaliação. Como é que você está? Como é que a pessoa está te avaliando? Então, por isso, uma avaliação 180. E tem a avaliação 360. Avaliação 360, que é importantíssimo. Tá? Então, para quem está em cima de você, vai te avaliar, você vai pedir uma avaliação. E para quem está embaixo também. Uma avaliação sincera. Uma avaliação coerente. Ok, mas isso que eu falei agora é uma avaliação externa. Avaliação externa. E tem a avaliação interna. Tá? E você precisa pegar a interna, a externa e compará-las. Tá, Anderson? Mas, claro, isso é óbvio, né, Anderson? Poxa, cara, você tá chovendo molhado. Deixa eu clarear um pouco mais para você aqui. Porque uma coisa é como você se vê. Uma coisa é como você se enxerga. Você pode olhar no espelho e falar assim, cara, você é um bosta. Você nunca vai dar certo na vida. Olha só quanta coisa errada você faz. Olha só o que está acontecendo na sua vida. Você pode se autoavaliar negativamente. Você pode se autoavaliar de uma forma terrível, ruim. Que não é uma verdade. Porque a mente mente. Anota isso. Augusto Cury fala muito isso. A mente mente. Tá? Mente tanto para o mal quanto a mais. Tanto a menos quanto a mais. Então, quando você olha no espelho e se autoavalia, você tem a tendência de autoavaliar conforme o seu humor. Conforme o seu dia. Você olha para o espelho e fala assim, cara, putz, hoje eu não estou valendo nada. Putz, não evolui nada. Pô, nunca vou dar nada na vida. Então você tem essa autoavaliação negativa, terrível. Ou você pode olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou o cara.
pá, tem ninguém melhor que eu. Nossa, eu tô voando. Você pode olhar no espelho e se autoavaliar de uma forma que, cara, eu já estou aqui no topo da pirâmide. Eu já tô hypado já. Beleza, você tá no topo da pirâmide em que sentido? Comparado a quê? Comparado a quem? Então, por isso, essa é uma comparação interna. Esse é o perigo da comparação, autoavaliação interna. Essa autoavaliação interna. Esse é o perigo dessa autoavaliação. Por isso, você precisa estar num momento nem muito triste, nem muito feliz. Você precisa de um momento neutro para ter uma autoavaliação fidedigna, autoavaliação real, tá? E você também vai ter a autoavaliação, a avaliação externa, a avaliação externa. Aonde vai ser essa avaliação 180 graus, que é os seus líderes, e a 360, que pega os seus liderados. Então, você vai pegar as duas avaliações e vai juntar e vai ver e vai medir. E vai medir, tá? Porque as pessoas, elas podem olhar para você e ver algo diferente. Elas podem olhar para você e enxergar coisas que você não enxerga. Coisa que você não enxerga. Pode ser tão óbvio para você, pode ser tão óbvio que você não nota esse teu potencial ou essa tua falha. Pode ser tão óbvio, você não nota. Por exemplo, eu vi uma reportagem, cara, muitos anos atrás, de uma mulher que foi entrevistada, que ela comia 12 ovos fritos de manhã, com 6 tiras de bacon, com um pão inteiro daquele de forma, e ela foi entrevistada. E o cara que entrevistou ela falou assim, cara, como é que você consegue comer isso todos os dias? Ela olhou assim, porque eu fui criada assim, todo mundo não come assim? Não é assim que todos comem? Não é assim que todos vivem? Tá louco? Não sei. Ela falou assim, eu não sei como as pessoas conseguem comer apenas 5 fatias de pão. Eu não entendo. Eu não entendo como as pessoas conseguem comer só 2 ovos. Eu não consigo entender. Ela falando para o entrevistado, tá? E depois eu vi essa reportagem e tal, e eu fui falar com o Marcos lá da igreja, Anderson. Marcos lá da igreja. Aí o Marcos falando assim, cara, eu não como nada de manhã. Eu não consigo comer nada de manhã. Nem malemar um copo d'água, e olha lá. Então, e ele também não entendia como alguém conseguia comer tanta coisa de manhã, porque ele acordava sem fome de manhã. E a outra moça não entendia como alguém não conseguia comer só 5 fatias de pão de manhã, e não comeu um pão de forma inteiro. Parece exagero, mas é real. Parece exagero, mas é real. Ela comia 12 ovos fritos todos os dias de manhã. É real isso. 12 ovos fritos, bacon e um pão de forma inteiro. Óbvio que ela era obesa, né? Óbvio que ela era obesa. Não preciso nem falar isso. Mas ela não entendia como as pessoas não comiam aquilo ou metade daquilo de manhã. E o Marcos, também não entendia como alguém conseguia comer de manhã. Porque eu trouxe essas duas histórias para você entender que são duas realidades diferentes. São duas formas de pensar diferentes. São duas estilos de vida diferentes. E um não entende como o outro vive, tá? E por isso que eu peço a avaliação, a sua avaliação. Como é que os outros te veem? Como é que a sociedade te vê? É importante, cara. Eu falei uma vez, eu não sei se foi aqui que eu falei, mas eu gosto muito disso. Quem você é, chega antes de você chegar. Quem você é, Thiago, chega antes de você chegar. A sua fama chega antes de você chegar no lugar, tá? Então, entendam isso. Por isso que eu falo, por isso que eu quero trazer nessa manhã a avaliação sincera é muito importante. É muito importante. Como que é isso para vocês, gente?
Como que tem isso? Como que é isso para vocês? Anderson, fala comigo. Eu já vou separar vocês em sala aqui, porque eu quero que vocês tragam uma autoavaliação, tá? Tragam uma autoavaliação. Cara, minha vida, ela tá assim, as minhas ações, elas estão assim, o meu pensamento está assim. Traga uma autoavaliação. E você também vai ter uma avaliação de alguém aqui. Alguém vai te avaliar também, tá? Então eu quero que você já se prepare, já prepare o seu coração, porque alguém vai te avaliar, tá? Então, vamos lá. Ô, Silva, como é que é isso para você, Silva? Questão de se autoavaliar. Gente, se autoavaliar, o que eu penso, né, referente a isso, ele é muito delicado. Porque, às vezes, tem uma coisa que você falou ali, Anderson, que a mente mente. E, às vezes, nós, na nossa avaliação, nós mentimos para nós mesmos, para o nosso conforto, para nós não enxergarmos aquilo que realmente precisa de oportunidade de melhoria. E quando você tem uma pessoa que está ao teu redor, e você, com o coração aberto, com uma mente aberta, consegue pedir um feedback, uma autoavaliação, e entendendo que aquela crítica é para sua evolução, vão te falar coisas que você mentiu para você há muito tempo atrás, e agora você vai ver que realmente é necessário aquela mudança. Você disfarçou algo. Então, acho que o quê? Uma avaliação sua, ou uma avaliação, um feedback do colega de trabalho ao nosso redor, é muito importante para o seu crescimento. Então, como nós devemos levar isso como algo, uma ajuda, né? Ou alguém que te dá um feedback crítico, ela tem um carinho, porque não é fácil a gente dar uma crítica que, às vezes, de oportunidade de melhoria. Eu chamo muito como oportunidade de melhoria, tá, gente? Porque não é erro, né? Cada um foi criado de uma maneira, cada um acha que o que faz é certo, e a gente enxerga de fora oportunidades de melhoria. Então, por isso que eu sempre falo, essa é uma oportunidade de melhoria que a gente tem que melhorar. Mas a autoavaliação, Anderson, resumindo, ela é essencial para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal e profissional. Cara, perfeito, Anderson. Belas palavras, bem colocadas, tá? Bem colocadas, porque a mente mente. E não só a nossa mente, mas a mente das pessoas, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui mais um pouquinho e a gente já vai para esse bate-papo, tá? Olha só, presta atenção. Você tem que a autoavaliação, que é você se avaliando, tá? Mas com cuidado, né? A mente mente, você pode se avaliar para mais ou para menos. E você tem a avaliação dos outros, do que as pessoas falam, a avaliação 180 e a avaliação 360, tá? Você tem esses dois tipos de avaliação. Agora, como eu sei que isso é real ou irreal? Ou como que eu sei que a avaliação de alguém é ruim ou não, tá? Pega isso. Resultados. Resultados, tá? Os resultados que você tem vai dizer se essa informação é verídica ou não, tá? O resultado que você tem, ele vai falar assim, cara, parabéns, você está indo muito bem, ou não, você não está indo muito bem, tá? Por exemplo, cara, eu me avalio que eu estou indo muito bem. Cara, eu tô ótimo, eu tô engajado, eu estou legal. É uma autoavaliação, eu estou me avaliando. Eu tenho comprometimento, tal, tal, tal. Mas quando a gente olha para o resultado, não tem. Não tem resultado. A equipe desengajada, turnover alto, não tem número, não tem algo concreto. Então, peraí, eu preciso reavaliar a minha autoavaliação. Tá fazendo sentido? Eu falei uma coisa, acho que foi para alguém aqui, que as pessoas vão ouvir o que você fala. Elas vão ouvir o que você fala.
mas elas vão só respeitar o teu resultado, tá? Elas podem ouvir o que você fala, mas respeitar, elas vão respeitar o resultado que você tem. Beleza? É a mesma coisa, alguém querendo ensinar ser como que é? Cuida da alimentação, como que é? Um nutricionista. Cara, você precisa comer bem, você precisa se alimentar bem, faz assim, assim, assim. Você olha para a pessoa está extremamente obesa. Eu não estou falando de estar um pouco acima do peso. Estou falando de estar obesa, tá? Como é que alguém que está obeso vai ensinar alguém a se alimentar direito? Sabe? Não fica incoerente. Fica incoerente. Cara, você ensina, mas você não vive o que você ensina? Como assim? Você entendeu que é incoerente? Então, você olha para o resultado que você está tendo e olha para sua avaliação. Entende? Cara, faz sentido. Opa, peraí, não faz sentido. Eu preciso voltar à realidade, tá? Então é isso. Ficou mais claro agora? Ficou mais claro que o teu resultado, ok, Anderson, mas a minha identidade, eu tenho uma identidade de vencedor, fechou, nós temos essa identidade. Temos uma identidade de liderança. Só que como é que está o resultado? Tá? Então, olha para o teu resultado, avalia ele, entenda se o resultado que você está tendo hoje faz sentido com a sua avaliação. Olha se a sua avaliação faz sentido com o resultado que você tem hoje. Olha se a avaliação das pessoas faz sentido com o resultado que você tem hoje. Ok? Tá fazendo sentido? Sim? Então tá. Então você precisa olhar para o resultado que você tem. Então você vai entender se a avaliação é verdadeira ou não. Tá? Tem um porém também de você estar num tempo de plantio. Você está num tempo de plantar. É tempo de plantar, de regar, é tempo de, às vezes, se esforçar um pouco mais. O resultado ainda não veio, tá? Então, o teu resultado, ele é consequência daquilo que você plantou. Fechou? Então, se você não plantou lá atrás, se você deixou de plantar lá atrás, hoje você não está colhendo muita coisa boa, tá? Mas se você está plantando hoje, calma, é época de regar. Porque, olha só uma coisa bem legal, né? Porque plantar é desconfortável, não é verdade? Tiago, plantar é confortável? Você está lá no sol quente, você está lá, o sol está queimando a tua cabeça, você está lá tendo que abrir buraco com a enxada, você está lá tendo que colocar semente e por aí vai. E aí o dia de chuva você está lá também plantando, o dia de chuva você está lá também procurando se desenvolver, mas é extremamente desconfortável plantar. Aí depois você tem que ir lá e regar, depois você tem que ir lá e cuidar, parar, cuidar se não vem bicho. Então, olha só as etapas do plantio. Como é desconfortável plantar. Beleza? Então, entenda, plantar é desconfortável, mas isso é um tema para uma outra aula. Hoje é sobre a avaliação do líder. Tá? Fica bem claro isso, a avaliação. Por que que na escola tem avaliação bimestral, trimestral? Porque é extremamente importante estar em períodos se autoavaliando, tá? Trazer uma avaliação daquele período. O que que eu evoluí desse período para esse? Você está quanto tempo na Max, Thaís? Não abriu. Um mês. Vai fazer um mês. Um mês. 30 dias. Nesse um mês, você evoluiu? Você teve uma guinada? Como é que foi nesse um mês? Teve, sim. Teve. Tive mais Legal. autoconfiança. Foi bem. É isso. Então, perfeito. Obrigado. Então, é essa avaliação. Ó, eu tive mais autoconfiança. Então, isso é uma avaliação. Eu estou mais autoconfiante.
eu olho no espelho e me dou mais valor. Opa, vamos lá. Então, essa é a evolução que você precisa, tá? Excelente. Leon, a tua avaliação, cara, do período que você entrou, que você está aqui, como é que você saiu de um ponto A, foi para um ponto B? Como é que tá essa avaliação, cara? Cara, parece que eu regredi. Uhum. Sendo bem sincero, escrevendo aqui, olhando o meu antes e agora, parece que eu regredi. Isso me gera revolta. Isso me gera revolta. Certo. Você voltou a fumar, você voltou a fazer coisas erradas. Cara, eu acabei voltando a fumar. A questão que antes meu horário eu estava acertado com o relógio, voltei a me atrasar. E eu tô tentando entender, cara, por quê? Né? Pra gente agir, a gente precisa de um bom motivo para entrar em ação, de curto, médio e longo prazo. Eu tenho os meus motivos, mas alguma coisa não tá, algo em mim não me permite realmente agir. Passo horas. Sabe quando eu vou compartilhar com vocês? A gente, no momento de autoconhecimento, de reflexão, a gente deve fazer o seguinte exercício: sentar-se sozinho, em silêncio, de 30 a 60 minutos e refletir sobre algumas questões. E quando a gente faz isso, vem uma certa clareza. Só que no meu caso, quando eu vou agir, me vem medo, me vem dúvida, e eu acabo não fazendo. Eu, essa semana, no último exercício que fiz, eu cheguei à seguinte conclusão: não é medo de dar errado, é medo de dar certo. Percebi que eu sou um grande autossabotador. Eu estou com medo de dar certo. E isso eu não consigo entender o porquê que eu estou com medo de dar certo. Certo. É uma trava, é um bloqueio. Vamos desbloquear isso. Por favor. Quem souber como me ajudar nisso aí. Muita gente tem isso. Isso se chama merecimento, tá? É um complexo. Você precisa entender que você precisa merecer. Isso muitas vezes é causado, não sei se foi a religião, mas muitas vezes a religião causa isso. A religiosidade, essa é uma falsa humildade de dar certo e parecer que tem mais do que você precisa. Eu não sei se é isso, ou pode ser alguma coisa de infância, pode ser alguma coisa lá atrás, lá da infância, tá? Pode ser alguma coisa lá atrás. Então, por isso precisa analisar com cuidado, ver o que é e quebrar crenças, tá? É crença, cara. Crença e que te sabota de não conseguir dar certo. Tá? Isso aí nós vamos construir juntos aí. Tá? Isso aí a gente vai derrubar junto. E você merece. Amém. Sim, você merece e você vai dar certo. Eu tenho certeza. Tá? Porque quem não sabota é aqui, ó. Quem não sabota é aqui. Tá? Quem não sabota é aqui. Eu estava vendo ontem que a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus para nossa vida não é o inimigo, é a gente mesmo. É as únicas pessoas que podem sabotar o plano de Deus pra gente, tá? É nós mesmos. Thiago, como é que foi essa tua experiência, cara? Essa tua avaliação, cara? Como é que tá esse sair do ponto A para ir pro ponto B? Como é que tá? Traz uma avaliação para mim aqui. Eu peguei, mas depois da reunião, você diz na vida da gente fora e dentro aqui da empresa, como é que é? Geral. Então, né, o fora daqui, eu consegui hoje, como eu já falei em outras reuniões, sobre aquela notinha que a gente deu, né, pra gente e tal, até teve nas reuniões, eu evoluí espiritualmente, mentalmente, porque eu achava que antes eu era muito forte para tudo. Então, que eu dava conta de tudo, e onde eu me lasquei com isso, né? Então, acaba que eu pegava tudo para mim, né? Hoje eu consigo mais, é uma troca que eu tenho até com o Silva, eu consigo mais ser um pouco mais aberto, falar com ele mais coisas e tal, coisa que eu não
fazia antes, de jeito nenhum. Nem com ele, nem com ninguém, né? Sobre a loja, eu tô há 5 meses e eu não entreguei ainda o número que eu quero e eu sei que a loja pode entregar, mas eu acredito que a gente está no caminho porque a gente tem hoje, diferente do que eu entrei, um querer muito grande, entendeu? A gente não fica esperando certas coisas virem a Deus dará. Tipo assim, antes, tipo, a meta, por exemplo, é 2.000 e tá um dia de chuva, tá um dia morto, não tem ninguém. Ah, não, beleza, quem entrar vai levar. Não, a gente está correndo atrás, a gente tem um pensamento que a gente tem que fazer alguma coisa. E antes ficava muito nisso, de tipo assim, vendeu, vendeu, entende? Então hoje a gente se preocupa, a gente vai atrás, né? Tu viu agora que acabei de fechar uma venda de 3.500 aqui, e a gente deu um jeito, correu atrás. Cara, todo mundo ajudando. Tipo, fui em Tu, falei com o Silva, falei com a Thay. Então eu consigo hoje trabalhar mais em conjunto. Nessa parte eu evoluí mesmo, porque sempre fui muito solitário, né? Sempre fui um líder muito solitário. Isso a gente aprendeu no treinamento passado. Não seja um líder solitário. Acho que foi isso, né? Então, eu acho que nessa parte eu evolui bastante. Em relação ao meu cuidado comigo mesmo, físico, eu tive uma evolução que é sem condições. E eu tô focado muito nisso também, né? Perto do que eu tava antes. Todo mundo vê o meu desempenho. E ainda falta algumas coisas eu evoluir, né? Que eu acredito que eu tenho uma bagagem muito grande, mas desse tempo grande que eu tive, eu vou desenvolver agora para o nosso pro aqui da loja, né? Mas minha vida lá fora tá ajeitada, então aqui dentro ainda faltam alguns detalhes que a mente da gente, se a gente não controlar, não parar, dar uns passinhos para trás, falar, opa, peraí. Então isso serve até para ti aí, Leão, que tu estava falando antes, né? Até ele veio aqui na loja. Aí eu dei uns tapas nele aqui, porque eu falei, você voltou a fumar e dei uns tapas. Ele nem tinha falado nada, entendeu? Porque eu já conheço ele. Então, tipo, é uma coisa que a gente não... Regredir, às vezes, não é nem regredir. Às vezes, dar um passinho de novo para trás é necessário para a gente ver novamente para ir seguir em frente. Então, eu acho que nessa parte eu tô melhorando bastante. Falta alguns detalhes, mas eu tô conseguindo hoje o que mais me deixou feliz esse ano foi essa parte de abertura que eu consegui desenvolver, entendeu? Com você, com o Silva, com o pessoal de fora daqui, né? Não tudo para mim, tudo eu agarrando, então eu consegui desenvolver essa parte da minha abertura, assim, sabe? Com as pessoas. Bom, perfeito. Muito bom, obrigado, Thiago, por Agora, eu gostaria eu vou separar aqui em salas. Eu gostaria que vocês dessem uma avaliação sincera, sem, sem ficar puxando o saco, porque você tem que entender que é para o crescimento. Entendeu? Dê uma avaliação. E você que vai ser avaliado, você não pode falar, tá? É em silêncio. Você não pode se justificar. É em silêncio, tá? E daí você pega, avalia se isso faz sentido ou não e vamos para frente. Beleza? Eu vou separar vocês em sala aqui. Agora eu vou parar aqui a gravação.